Então, olha só o título, coloca novamente: Construindo uma nova história em 2025. Nós vamos aprender isso, como você constrói uma nova história. Nós vamos aprender com Neemias. Era um escravo que foi levado de Jerusalém para Babilônia, e lá na Babilônia o rei colocou ele como garçom, copeiro do rei. Quem está entendendo? Copeiro do rei, um escravo. E veio Hanani, capítulo 1, versículo 2 de Neemias: um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram, que foram livres do cativeiro, lá na província, estão, leia bem alto, em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, e o que? Perante quem? Olha para mim aqui, você já chorou pela miséria que você está vivendo? Pelo problema que você enfrenta? De repente você não está em uma miséria, mas você está vivendo um problema, uma situação, uma perda que você sofreu. Você já chorou por isso? Você já jejuou por isso? Você já ficou dias em jejum como Neemias? Pastor, nunca fiz isso. Por isso que nunca mudou. Porque enquanto a situação não te incomoda, você tolera, e tudo que você tolera não muda. Enquanto você tolera uma situação, ela nunca vai mudar. Neemias, o problema não era com ele, gente. O problema não era dele. Olha o que é ser um líder. Olha como se levanta um líder. Olha como se levanta um governante. Porque o problema não era dele. Ele estava na boa, lá no palácio. Ele estava de boa. Ele estava comendo do bom e do melhor, do lado do rei. Mas quando ele ouviu que o povo dele estava naquela situação, aquilo doeu nele. Tem que doer em você, homem, de ver o teu filho pedir algo e você não tem condições de dar. Tem que doer em você, sabe, andar num carro velho, porque enquanto você está acostumado e aquilo não te incomoda, você vai continuar andando. Tem que doer em você viver de aluguel. Você é filho de Deus. Como que você vai aceitar isso? Eu sei que tem gente que não gosta que a gente fala assim, que ela acha que a gente está diminuindo. Eu não estou diminuindo ninguém. Eu estou tentando abrir a sua cabeça para fazer você entender que você é filho de Deus, e Deus é dono de tudo. Se Ele tem poder para tudo, Ele tem poder para mudar a sua história, Ele tem poder para te dar uma vida nova. Mas Ele não vai fazer o que você não crê. Se você não clamar pelo teu direito, ninguém vai te dar o que é seu. Quem está compreendendo? E ele diz assim, olha só, Neemias sentiu a dor. Primeira coisa que tem que acontecer para mudar, tem que o quê? Tem que sentir a dor. Se não doer, a pessoa não muda. É igual aquela pessoa que anda com um sapato, com uma pedrinha, e ela vai jogando para o vão dos dedos. É ou não é? E ela vai, está dando para andar, vamos continuar, é ou não é? Mas a hora que a pedra pegar num canto do pé aqui, começar a doer, o que ela vai fazer? Ela vai se obrigar a tirar o sapato e arrancar aquela pedra. Tem vezes que Deus tem que permitir doer, para a pessoa reagir. Você já viu testemunhos aqui que a pessoa falou assim, pastor, eu tinha medo de pedir as contas, até que fui mandado embora. E quando eu fui mandado embora, eu tive que fazer alguma coisa. Quem já ouviu o testemunho assim? E ali começou uma empresa. Ali começou. Você acha que Deus vai ficar toda hora dizendo assim, qual é o seu nome? Ô Priscila, vamos lá, eu quero te dar coisa grande, vai Priscila, reage. Não, você tem que reagir, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se sujeita à nossa vontade. Então, ele sentiu a dor. Aí diz aqui no capítulo 2, e sucedeu, pois, no mês de Nissan,
no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então eu temi sobremaneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas a fogo? Então o rei me disse: que me pedes agora? Leia bem alto aí agora. Olha só, ele não saiu às pressas pedindo as coisas para o rei. Primeiro ele orou a Deus. Quando você ora a Deus, Deus te dá a direção de como falar, como agir, como proceder. Mas quando você vai, sabe, botando a carroça na frente do boi, você bota coisas a perder. Mas é aí que faz a diferença em quem é líder e quem vai ser um eterno, o quê? Seguidor. O líder, ele abraça até o problema que não é dele. Ele é aquele que soluciona problemas. Ele é aquele que dá as caras. É aquele que toma a frente. Não é aquele que fica esperando pelos outros. Ele pediu para o rei, disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te, me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu o quê? Fala alto, gente. Eu vou reconstruir a cidade. Diga: eu vou reconstruir a minha vida. Fala aí. Nesse desânimo aí vai nada. Fala forte. Você sabia que nessa aí que eu estou falando, tem gente que nem abre a boca para falar? Aí no meio, eu não sei quem, mas tem gente que fica assim. Você não acredita em si mesmo? Você não acredita em você? Então por que você tem vergonha de falar para si mesmo que você vai vencer? Agora falar derrota, garanto que você não tem vergonha. Você vê que tem gente que ela até brinca com a miséria que ela vive, é ou não é? Ela fala assim: eu sou azarado mesmo. Ela acha que é engraçado. Não, isso é se amaldiçoar. Você tem que abrir a sua boca para se abençoar. Você tem que abrir a tua boca para professar vitória. Amém? Em nome de quem? É igual a minha esposa diz assim: eu sempre tenho que estar murchando você, porque se eu deixar, você já tem a bola muito cheia. Eu digo: minha filha, eu não preciso de ninguém para me animar não, porque eu tenho Deus, pô. Eu não sou porcaria nenhuma, mas ninguém é melhor do que eu. Pode ser igual, se tiver o mesmo Deus que eu tenho, mas melhor não. Olha só o capítulo 4 agora, para adiantar. Leia comigo aí. Sucedeu, o rei enviou ele pediu para ir, o rei deixou ele ir. E ainda deu madeira, deu cartas para ele ir. Aí olha só, quando ele chega lá e começa a reconstruir os muros, leia bem alto aí. Sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, o que ele fez? Pode ler até o final, gente. Quando você decide construir algo na vida, fazer algo diferente, sair da zona de conforto, vai ter gente que vai se incomodar. Entenda isso. Às vezes até a família, tá compreendendo? Vai ter gente que vai querer te puxar para onde? Aí ele diz assim, ó: quando ele viu que o povo ia reconstruir o muro, ele ficou irado. O diabo pode ficar irado como for, meu amigo, mas você não pode parar. Você tem que continuar, você tem que construir a vida que Deus quer para você. E isso você constrói através da sua fé. Aí ele diz assim: e falou, olha só o que o inimigo falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, leia bem alto: o que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão, acaso eles vão se levantar dos montões de pó e de pedra que foram queimadas? Olha só, ele falou assim: esses judeus são fracos, eles acham que vão conseguir reconstruir a vida deles? Vão não, não vão não. E não é o que o diabo fala para você, usando pessoas, ou nos seus pensamentos, dizendo assim: ó, você perdeu, agora já era. Como que eu vou conseguir reconstruir essa empresa? Meu Deus, eu me endividei tanto, como que eu vou levantar isso aqui?
não tem mais jeito. Tem jeito. Se você está vivo, tem jeito. O que ele diz ali? Acaso eles vão se levantar? Olha a afronta do inimigo. E se você ler o livro de Neemias, você vai ver que várias cartas ele mandou. Ele mandou cartas abertas e mandou e falou: vocês não vão conseguir, ainda que venha uma raposa, vai derrubar esse muro aí. Coloca o próximo versículo para as pessoas verem, o versículo 3. Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem o muro, vindo uma raposa, o que? Derrubará. Ou seja, esse muro aí não é de nada. Esse muro aí que vocês querem levantar para proteção, não vai proteger ninguém. Não vai proteger ninguém. E aí ele diz, próximo: ouve, leia bem alto, gente. Somos tão desprezados, torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça e dá-os por presa na terra do cativeiro. Ele disse: Senhor, a afronta é tua. A gente está sendo desprezado aqui, a afronta é sua. Nós somos servos do Senhor. Quem aqui é servo de Deus? Então o problema seu é de Deus. Se você é uma pessoa de Deus de verdade, o teu problema é problema dele. A tua afronta é a afronta dele. A tua vergonha é a vergonha dele. 6 versículo 15. Leia bem alto, gente. Em 52. Em quantos dias eles reconstruíram? Você sabia que, segundo os estudiosos sobre liderança, falam que Neemias, ele não cometeu um erro de liderança. Ele foi exemplar como líder, porque era impossível reconstruir os muros em 52 dias, e ele conseguiu. E se você ler, você vai ver que ele fez o povo com uma mão trabalhava, e com a outra mão segurava o quê? A espada, porque o inimigo ameaçava de atacar eles a todo momento. E ele ainda assim conseguiu convencer todo o povo a se engajar na obra dele. Isso é forte demais. Isso é líder de verdade. E aí ele diz aqui, versículo 16, 6:16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos e todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram o quê? Você crê? Diga: vão ter que reconhecer que Deus é comigo. Fala aí. Porque a Bíblia diz que Deus abençoa a obra das nossas mãos. Se não tiver obra, Deus não vai abençoar nada. Então, em cima da obra que Ele vai aplicar essa fé lá no trabalho dele, Deus vai o quê? Começa a abençoar. Deus começa a abrir portas. Deus começa a criar situações. Daqui a pouco Ele está dando testemunho. Por que você não vê em outros lugares tantos testemunhos como na Universal? É porque a gente é mais de Deus? Não. É o Espírito. É o Espírito, é a visão. Quando muda a visão, muda a condição. Quem está entendendo?